Bom dia, pessoal! Venham chegando! Hoje vamos falar de um assunto diferente aqui. Venham chegando, vou dar um tempinho aí para vocês chegarem. Bom dia, Samantha! Seja bem-vinda! Bom dia, meninas! Vamos nos lembrar qual é a premissa do nosso trabalho aqui? Bom dia, Josi! A premissa aqui do meu trabalho, como eu sempre falo para vocês, é olhar para o todo que nos constitui, ok? Corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, isso aqui, ó, que adoece, que precisa ser cuidado. Alma é a morada das suas emoções, onde estão todas as suas emoções, onde estão tudo aquilo, o que você precisa saber, o que você precisa ter de saúde, né, de informação emocional para te trazer saúde, para que o seu corpo funcione bem. E espírito é o que você alimenta para sustentar tudo isso, né? Para sustentar o seu corpo, para sustentar a sua alma. E nós falamos bastante já aqui de espírito, de alma, e hoje nós vamos falar de corpo, mas pensando que tá tudo ligado. Então a gente vai falar do seu corpo sendo transformado, sendo afetado por aquilo que está na sua mente, que está na sua alma, nas suas emoções. Então, para que você tenha saúde na sua alma, na sua mente, é importante que você alimente o seu espírito. Então, você entende que tá tudo ali, ó, ligadinho? Hoje a gente vai falar sobre isso. Vocês já ouviram falar sobre epigenética, meninas? Epigenética, eu vou trazer umas informações muito importantes para vocês. E pasmem, pensei na epigenética a partir da palavra de Deus, apesar de ser algo novo. Epigenética é algo relativamente novo, mas quando a gente fala aqui, lembra que na sessão, toda vez eu falo isso, na live passada, a gente falou sobre o capítulo 30, a gente foi até metade do capítulo 30, falando de Lia e de Raquel. E eu disse para vocês que eu ia continuar o capítulo 30, certo? Que a gente tinha muitas lições extraídas, lições muito importantes extraídas aí do capítulo 30. Então agora, a gente vai falar do capítulo 30 a partir do relacionamento de Jacó com Labão. No começo a gente falou de de Raquel com Lia, né? O que acontecia no relacionamento ali dessas duas. Agora nós vamos falar de Jacó com Labão. Para explicar para você, eu não vou ler todo o texto porque tem muitos detalhes que para nós, para o que eu quero falar para você, acabam na verdade trazendo muitas informações que não vão ser necessárias porque a gente vai falar aqui. Mas eu te convido a ler, tá bom, gente? Eu sempre falo, leiam porque a palavra é viva. E a palavra que fala comigo e que traz um entendimento para mim pode falar com você de outra forma e trazer para você outros entendimentos até. Então a gente precisa sempre praticar essa leitura, tá? Mas para te explicar o que acontece. Então aqui no capítulo 30, na segunda parte do capítulo, lembra que na live passada a gente falou que Raquel então finalmente concebeu e deu à luz o filho de Jacó, que foi José, né? Então, quando Raquel dá à luz a José, Jacó vai e fala com o irmão dela, o Labão. Fala assim, olha, eu já tenho 2 esposas, 2 servas com os filhos, eu já tenho muitos filhos, a minha família tá grande, numerosa, e eu quero cuidar deles, eu quero fazer algo por eles. Então, eu vou embora. Eu não vou mais ficar aqui. E aqui já começa a nossa primeira lição, que não tem a ver com epigenética, mas eu não posso deixar de extrair tudo que o texto traz pra gente de maravilhoso, porque ele traz muitas coisas. A primeira lição que eu quero deixar para você é para você tomar cuidado com o interesse das pessoas em você. Com pessoas que se interessam por você, não por quem você é, por aquilo que você expressa, por aquilo que a sua essência traz, mas por aquilo que você pode oferecer, por aquilo que você pode entregar. Quando Jacó foi falar para Labão que ele ia embora, Labão falou, não, por favor, fique aqui, pelo amor de Deus, não vá embora. Ah, é porque Jacó era muito querido para Labão? É porque Labão tinha muito amor e consideração por Jacó? Não. É porque Labão percebeu que quando Jacó chegou,
a vida dele, Labão, mudou. Labão tinha um pequeno rebanho. Quando Jacó chegou, e lembra que Jacó é descendente da promessa. A promessa que estava sobre Abraão passou para Isaque, que passou para Jacó. E Jacó depois se transforma em Israel. Então a promessa de Abraão, ela se concretiza em Jacó. Então Jacó é filho da promessa. Então, por onde quer que ele fosse, ele carregava a promessa de Deus, a promessa de prosperidade, promessa de abundância. E Labão, que não era bobo nem nada, percebeu que quando Jacó chegou, a vida dele mudou, o rebanho dele aumentou consideravelmente. E ele verbalizou isso para Jacó. Ele falou, não vá, porque eu percebi que por sua causa Deus tem me abençoado. Fica aqui, me dá o seu preço, fala quanto que você quer ganhar. E aí Jacó fala para ele, não, eu não vou ficar, eu vou porque eu já trabalhei bastante para você. Agora eu preciso fazer pela minha família. Então a primeira lição, cuidado com pessoas que têm interesse sobre o que você precisa, sobre o que você pode dar para elas, sobre o que você pode oferecer, ofertar, e não interesse em você por quem você é simplesmente. E como eu sempre digo aqui, ser você basta. Ser você do seu jeitinho, se relacionar com as pessoas é o bastante para que as pessoas queiram te amar e estar perto de você. O ofertar algo e o receber algo faz parte da consequência do relacionamento. Mas a gente não pode querer ao nosso lado pessoas que estão perto da gente por interesse. Então, a primeira lição é essa, cuidado com pessoas interesseiras. Cuidado para que você não esteja perto de alguém por interesse, porque às vezes os interesseiros somos nós e a gente nem percebe. Às vezes tem pessoas que fazem mal para você, que não estão trazendo prosperidade. Quando eu falo prosperidade, gente, entenda que eu não estou aqui falando dessa teologia da prosperidade de carrão, casona, não, tá? Não é dessa prosperidade que eu tô falando, apesar de que essa é consequência das demais prosperidades. Mas quando eu digo prosperidade, eu tô falando de prosperidade de vida, prosperidade de alma, prosperidade do ser e não do ter. Então, pessoas que estão perto de você e que não trazem para você prosperidade, que minam você, minam a sua autoestima, minam o seu amor próprio, minam a noção de quem você é, para você mesma e aquela que Deus diz que você é, porque são pessoas que estão aí perto de você, porque de repente te fornecem alguma coisa, ainda que inconscientemente, ainda que você olhe e fale assim, nossa, Pri, mas eu não sou interesseira. Veja, tem coisas que nós fazemos por interesses, porque existe um motivo maior e que a gente nem percebe que é por interesse, mas se você parar para olhar direitinho, você vai ver que, puxa vida, eu tô aqui porque eu preciso de algo. Só que você precisa, na sua vida, apenas de Deus e de você mesma. Deus em primeiro lugar e depois o seu esforço, o seu comprometimento com você. Então, o que acontece? Quando você tá com alguém porque essa pessoa está te oferecendo alguma coisa, porque você tem uma dependência financeira, dependência emocional, dependência daquela companhia, dependência daquela pessoa ficar validando você, isso é uma relação baseada em interesse. Essa pessoa te entrega algo, então você mantém essa pessoa na sua vida. E você não precisa disso. Então vamos ter cuidado com os interesses das pessoas em relação a nós e com os nossos interesses em relação às pessoas. Vamos olhar com honestidade. Primeira lição. A segunda lição. Se você é uma pessoa que caminha debaixo de propósito, existem pessoas que caminham debaixo de interesse e que vão se aproximar de você por causa do seu propósito. Então, entre Labão e Jacó, existia uma diferença entre essas duas pessoas. Labão vivia para o comércio. Labão era um comerciante super experiente, ele era um negociador. E ele vivia para prosperidade financeira. Ele queria ter um rebanho grande, ele queria ser rico, ele queria fazer as coisas ali que eram importantes para ele, que eram todas ligadas a dinheiro. Jacó tinha a promessa da prosperidade na vida dele, prosperidade em todas as áreas, e isso inclui a área financeira. Então Jacó prosperava porque ele estava caminhando por um propósito.
Jacó não estava vivendo em busca de riqueza, em busca de dinheiro. Jacó estava vivendo em busca de cumprir propósitos. Então, a segunda lição da manhã de hoje para você é: olha para a sua vida e tente compreender, tente buscar qual é o propósito da sua vida. Você entende qual é o seu propósito? Você está vivendo por esse propósito ou você está se movimentando pelos motivos errados? O que te motiva? O que te motiva a acordar todas as manhãs e fazer o que você está fazendo? E trabalhar no que você trabalha e aturar o que você atura às vezes durante o dia? O que te motiva? Essa sua motivação verdadeira é que vai definir o sucesso ou não daquilo que você está fazendo. Então, entre Jacó e Labão, Jacó, a motivação dele era propósito, cumprir propósito de vida. E onde ele ia, ele prosperava. Tanto que a palavra fala que Jacó foi um dos homens mais ricos daquela época. Se tornou, né, nessa época, que ele ainda não era, porque ele ainda era empregado de Labão. Mas ele se movia por propósito, enquanto que Labão se movia por dinheiro. Então, olha para o teu coração, põe uma lupa aí no teu coração e pense, pergunte-se qual é a motivação do teu coração todas as manhãs para fazer o que você faz. E aí, seguindo, Jacó sendo motivado pela promessa, pelo propósito, Labão sendo motivado pelo dinheiro, Labão rapidamente pensou ali, cabeça de comerciante, de negociador, né? Não, vou negociar isso aqui, ele não vai embora não. E aí Jacó fala para ele, Labão fala para ele, então me dá o seu preço para você ficar. Ele fala, não, eu não vou ficar. Eu vou embora, mas eu fico por mais um tempo. Enquanto isso, a gente vai separar os rebanhos, porque esse vai ser o meu pagamento por todos esses anos que eu me dediquei a você. Então vamos pensar que foram no mínimo 14 anos, pensando que ele trabalhou 7 anos por Raquel, não recebeu Raquel, recebeu Lia. Aí, ao final da lua de mel com Lia, ele recebeu Raquel em troca de mais 7 anos de trabalho. Então vamos pensar que já tinha no mínimo 14 anos aí, daí para mais, certo? Então ele trabalhou muito tempo, motivado pelo propósito de ter ali Raquel, que era o amor da vida dele. Cumpri isso daqui, agora eu vou viver minha vida, agora eu vou cuidar da minha família. E é essa a informação que você também precisa extrair dessa lição aí, da relação entre Jacó e Labão. Que existem coisas que a gente faz por obrigação, por necessidade, a gente tem que fazer mesmo. É o que eu sempre falo, gente, faça o que tem que ser feito. Não tem que ficar lamuriando, lamentando. Não, tem que ser feito, vai e faz. Mas faz o que tem que ser feito, cumpre com as suas obrigações, cumpre com aquilo que você se propôs a fazer, mas não se esqueça de olhar para você e de entender que existe um momento que chega a sua vez. Que você não precisa mais ficar só fazendo pelos outros, agora é por você. É por você, é se posicionar por aquilo que você entende que é propósito na sua vida. Que é o que Jacó fez. E aí Jacó falou assim para ele, então vamos fazer o seguinte, para eu receber o pagamento justo por todo esse tempo aí de trabalho, vamos separar o rebanho e as ovelhas malhadas, tem toda a variação aqui, tá gente? Depois vocês leem lá, mas para resumir para vocês, as ovelhas malhadas ficam comigo, vão comigo como pagamento pelo meu trabalho. As brancas e fortes ficam com você. Aí Labão rapidamente, claro, isso é muito justo, vamos fazer desta forma então. E aí na calada da noite Labão vai e fala com os filhos dele, peguem todas as malhadas e levem embora. Levaram a 3 dias de distância de onde eles estavam, para Jacó não pegar nada do rebanho dele. Só que Jacó sabia, né? Ele era o pastor daquelas ovelhas há anos. Ele sabia que tinham muitas ovelhas malhadas. E ele percebeu que Labão estava tentando passar ele para trás. Mas aí, minha gente, vamos começar a falar da epigenética. Não que tenha acontecido epigenética aqui no que eu vou narrar para vocês, tá? Me entendam. Não aconteceu. O que aconteceu aqui foi sobrenatural. Foi providência de Deus. Mas a gente pode extrair daqui uma lição para nossa vida. Quando Jacó percebe que Labão tenta passar ele para trás, ele fala, ah, é? Eu penso, né, que ele imaginou assim, bom, mas eu sou filho da promessa.
Eu tenho uma promessa de Deus. Eu sou movido por propósito. Acha mesmo que um espertalhão desse vai me passar para trás? Eu que tenho Deus acima de tudo? De jeito nenhum. Ele pega uma varinha lá, descasca a varinha, encontra o meio da varinha lá que era malhado, pega essa varinha e coloca lá no bebedouro de água das ovelhas, das cabras ali. Coloca lá a varinha no bebedouro e aí ele fala assim, bom, vou deixar aqui. E aí as ovelhas malhadas, até anotei aqui as variações. Então as ovelhas malhadas, manchadas, os cordeiros de cor escura e os cabritos manchados e malhados seriam de Jacó, certo? Só que Labão pegou todos esses e separou. Aí Jacó pega essa varinha, descasca, deixa a varinha bem malhada, coloca lá no bebedouro das ovelhas e enquanto elas vão lá, enquanto todos eles vão tomar água, e é o lugar onde eles procriavam. Então, enquanto eles iam tomar água, eles olhavam para aquela varinha descascada e ao procriarem ali em frente, nasciam então todos os filhotes malhados. Então, Jacó, enquanto tinha as ovelhas e os cabritos ali bem fortes, ele ia e mostrava a varinha, e aí eles procriavam e nascia malhado. Quando eram os fraquinhos, ele não fazia não, ele deixava lá para Labão. Com isso, o rebanho de Jacó foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E agora eu quero fazer a separação aqui para você, né? Para você não achar que a hora que você estiver grávida é só você ficar olhando para alguém de determinada aparência e o seu filho vai nascer igual, né, gente? Não é disso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Porque isso é DNA. Aí a gente vai falar aqui sobre epigenética, que é a terceira informação que eu quero deixar para você hoje em relação a o que você faz com você, a forma como você se posiciona, as escolhas que você faz na sua vida determinam o funcionamento do teu corpo. Aqui, nessa situação de Jacó, a gente está falando de sobrenatural. A gente está falando de promessa de Deus. A gente está falando, de repente, até de uma crendice ali de Jacó, que vai meio contra, né? O que se falava em relação a acreditar em Deus, em relação a tudo que Deus fazia. Mas ele, no coração dele, ele entendeu que a varinha malhada ali era suficiente para que elas procriassem da forma como deveria ser para ele ter o rebanho dele malhado, certo? Como da mesma forma, no próximo livro, que é o livro de Êxodo, com um cajado, com uma vara também, Moisés levanta o cajado e o mar se abre. Então é só um símbolo, é algo externo, é algo visual, e o nosso cérebro funciona muito com o visual, tá? Então é algo visual que foi muito mais para Jacó do que para o rebanho, né? Porque Deus não precisa de varinha para fazer a coisa acontecer, certo? Nem para fazer o rebanho nascer malhado, nem para fazer o mar se abrir. Deus definitivamente não precisa, ok? Isso é simpatia e Deus não precisa disso, certo? Claro. Mas o que eu quero pegar de exemplo com essa questão da varinha é o quanto fatores externos influenciam o que acontece dentro do nosso corpo. E aí é o que eu quero falar para você de epigenética, porque lembra que aqui nós falamos de corpo, alma e espírito, ok? Então hoje nós vamos falar de corpo. Eu quero terminar essa live falando para você de corpo. Então assim, o que impactava ali naquela procriação do rebanho deles foi o sobrenatural, né? Foi Deus que entrou com providência ali para o rebanho malhado. Porém, quando a gente fala de nós, do nosso corpo, do que acontece conosco, a gente fala do quanto os fatores externos impactam no nosso corpo e não no nosso DNA, tá? Não na cor do teu cabelo, na cor dos seus olhos, na cor da tua pele, nos seus traços. Não é isso, é no funcionamento do teu corpo. E aí a gente fala sobre repetição de padrão. Vocês já ouviram alguém falando assim, ó, ai, na minha casa todo mundo se divorcia. Ai, não adianta. Desde a minha bisavó até minha avó, minha mãe. Então eu não quero nem casar, porque eu sei que eu vou casar e eu vou terminar num divórcio. Porque é padrão na minha casa. Todo mundo, acontece isso com todo mundo. Você já ouviu isso? Ou será que você já pensou isso? Uma outra fala é, aí na minha casa todo mundo tem diabetes. Eu tenho diabetes porque meu bisavô tinha, porque não sei quem tinha, nananã.
E eu tenho também. E já tenho até medo dos meus filhos, que eles vão ter também. Já ouviu? Ou mesmo câncer. Ai, todo mundo na minha casa teve câncer, e fulano faleceu de câncer, e não sei quem tem câncer, e eu, tenho até medo. Gente, é fato que existem fatores genéticos que influenciam no nosso funcionamento. Tanto que a medicina está aí para nos fazer acompanhar, né? E nos trazer os exames preventivos. Então, se existe uma predisposição genética na tua família para determinadas doenças e você tem que fazer o seu acompanhamento e fazer ali o preventivo para aquela doença, faça. Não tô falando que você tem que ignorar a genética, tá bom? Mas eu tô dizendo que isso não é sentença para sua vida. Genética não é sentença. Genética é possibilidade, que é muito diferente de sentença, ok? E é isso que eu quero dizer para você hoje. O corpo humano, o nosso corpo, ele tem o poder de ativar ou desativar genes em resposta às suas escolhas e aos estímulos externos que você traz para ele. Então, vamos supor que a sua genética seja favorável a um câncer, por exemplo. A genética é favorável ao desenvolvimento dessa doença. Quer dizer que você vai ter essa doença? Não, porque isso sim está nas suas mãos. Obviamente que a gente não está excluindo aqui Deus em primeiro lugar, né? Porque em primeiríssimo lugar está nas mãos dele. É ele quem determina. Porém, as nossas escolhas afetam a nossa vida e afetam o nosso corpo, e a ciência já comprova isso, gente. Eu não estou falando de algo subjetivo, eu estou falando de algo objetivo, comprovado pela ciência, com várias experiências em laboratório, que comprovam que inclusive se identifica genes e substâncias químicas dentro de você, até mesmo para memória emocional. Você tem noção disso? Memórias emocionais são transmitidas para você aí no útero da tua mãe. Memórias emocionais até da tua avó, da tua bisavó, são transmitidas para você no útero da tua mãe, quando você ainda é uma bebezinha lá no útero da tua mãe. E a ciência comprova isso, gente. Olha que maravilha! Que bênção de Deus! Ele nos permitir chegar nesses estudos para comprovar, porque aí fica mais palpável, aí fica mais fácil para você acreditar, fica mais fácil para você saber que eu não estou falando aqui de fontes da minha cabeça, coisas que eu acho. Não, eu estou falando de fontes reais, entende? Fontes confiáveis de estudos sérios e muito profundos em relação a isso. Epigenética, gente, epigenética existe e o seu estilo de vida, as suas escolhas afetam. Então, uma experiência que é a mais utilizada para explicar a epigenética é entre irmãos gêmeos. Então, irmãos gêmeos com o mesmo DNA, com a mesma carga genética, com a mesma composição, gêmeos idênticos, univitelinos, então eles são idênticos fisicamente, eles podem desenvolver um sendo obeso, por exemplo, e o outro sendo atleta. Gente, mas como? É o mesmo DNA, foi a mesma mãe, foram as mesmas emoções da mãe, a mesma carga genética da mãe, do pai, as emoções de ambos e tal, que formaram esses dois bebês. Porém, depende de como esses dois bebês percebem o mundo. Guarda essa informação na sua mente, no seu coração e usa como ouro em pó na sua vida. A forma como você percebe o mundo determina os resultados do seu corpo e não só os resultados daquilo que você faz, daquilo que você produz, mas o resultado de quem você é. Você tem noção da importância disso? Então, assim, a gente fala, né, da epigenética e tudo. Sem mudar a estrutura do seu DNA, a epigenética, que é o conjunto de substâncias químicas que marcam o funcionamento dos seus genes. Então, é um conjunto de substância que vai determinar os seus genes, o que eles vão selecionar. O que tem dentro de você vai determinar o que ele vai selecionar para utilizar ou não.
Então pode ter aí na sua composição os genes de desenvolvimento aí para o câncer, mas através da epigenética, da sua escolha de vida saudável, do tratamento das suas emoções, da forma como os fatores externos afetam o seu corpo, todas essas escolhas acabam então determinando se aquilo vai se desenvolver no teu corpo ou não. Você entende? E eu não tô falando aqui de o segredo, tá, gente? De, fica olhando para determinada coisa que aquilo vai acontecer. Fica mentalizando não sei o que aquilo vai acontecer. Não é isso, gente. É algo muito mais ativo do que isso. Não é passivo, não é subjetivo, é objetivo. Existe uma predisposição em você, por exemplo, para diabetes? Então você já sabe que você não pode abusar do doce, que você tem que fazer exercício físico, você não pode abusar do pão, você não pode abusar de coisas que vão desenvolver aquilo, e você não pode também ficar acreditando que você vai ter porque sua avó teve, sua mãe teve, seu irmão teve, não sei quem, não sei quem. Você entende? Então é aqui, ó. Começa aqui. Começa na crença, passa pelas escolhas e finaliza na atitude. É isso. Então, hoje, o que eu quero deixar para vocês de informação. Primeiro, cuidado com os interesses dos outros em relação a você e os seus interesses em relação aos outros. Segundo, cuidado com pessoas que estão aí perto de você, porque percebem que você é uma pessoa que está buscando algo diferente da tua vida, que está mais próxima de Deus, pessoas inclusive que usam o nome de Deus para se aproximar de você. Você é a resposta das minhas orações, você é tudo que eu precisava na minha vida e você veio para mudar a minha vida. Só que enquanto você está supostamente mudando a vida do outro, o outro também está mudando a sua vida para pior, te levando lá para o fundo do poço. Cuidado com isso. Essas duas lições a gente extrai aí no comecinho dessa segunda parte do capítulo 30. E por último, em relação à escolha que você faz e o relacionamento com as pessoas fazem parte dessas escolhas, tá, gente? Porque tem gente que adoece a gente. Tem gente que mina a nossa alma, mina a nossa autoestima, adoece, te põe para baixo, te coloca num lugar de menos-valia. E esse lugar de menos-valia adoece o teu corpo, sabe? A doença, ela começa nas suas emoções e aí, de forma psicossomática, ela vai para o teu corpo. E se você não parar rapidamente para olhar para isso e para cuidar disso, existe uma coisa que na psicanálise a gente chama de alteração de ego, que começou psicossomaticamente, começou lá na emoção, só que passou para o teu corpo, você não cuidou, se torna crônico no teu corpo, se torna algo físico mesmo daí. E aí você tem que ir para uma cirurgia, você tem que ir para tratamentos mais intensos, você tem que ir para fazer coisas que se você tivesse olhado lá atrás e tivesse escolhido melhor, tivesse atenta lá atrás, você não chegaria nesse lugar agora. Então eu quero deixar para você hoje, faça uma higienização aí nos seus relacionamentos, nos seus interesses, nas suas reais motivações, se motive por propósito, encontre o sentido da sua vida. E também bloqueie padrões negativos e padrões doentios do seu sistema familiar em relação não só às suas emoções, mas como em relação ao seu corpo. Rejeite esse estigma e essa sentença de todo mundo na nossa família teve isso, eu também vou ter. Todo mundo na nossa família passou por isso, eu também vou passar. Não. Não está só na sua mão, porque você não é Deus. Tá bom? Não tô dizendo aqui que você é Deus e você determina o seu futuro e a sua vida, porque quem sabe da tua vida é o Pai. Acontece que a palavra diz que Ele tem planos para nós de gozo, de paz, de prosperidade, para nos dar o fim que a gente deseja. É isso que a palavra diz. E o que você deseja para sua vida? Você deseja tristeza, doença, decepção, depressão, síndrome do pânico? Eu acredito que não. Acredito que o que você deseja para sua vida é prosperidade física, emocional, espiritual, financeira, por que não? Porque isso também é promessa de Deus, que você tenha vida abundante. Só que para você acessar essas promessas, para você acessar, encontrar o seu propósito de vida e viver o que de melhor Deus tem para você, você precisa se posicionar. Então,
faça uma faxina nos seus relacionamentos, faça uma faxina na sua mente, deixe com o outro o que é do outro, fique com o que é seu. Ó o Ailton aqui mandando palminha. É isso aí, Ailton. É isso aí, um homem aqui entre nós, hein, meninas? Mas a palavra aqui, na verdade, não tem gênero. Ela é para todos, porque é um funcionamento do corpo humano, independentemente de gênero, certo? A gente está falando aqui de filho e filha de Deus, de quem Deus nos criou para ser. Então, encontre o seu propósito, se posicione e vai para sua vida abundante, sem sentença de morte, sem sentença de desgraça, sem sentença de algo ruim, de que, ai não, aconteceu na minha família, é assim que acontece, comigo vai ser assim também. Não vai. Só vai se você deixar. Só vai se você não grudar na mão desse Deus aí e falar para ele, eu quero fazer diferente, me ajuda, Pai, que eu quero fazer diferente daqui para frente. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Espero que encontre solo fértil no seu coração, que frutifique e que você desfrute dela e transborde na vida de outras pessoas, viu? Pega essa live, encaminha para quem você achar que precisa, encaminha para todas as pessoas que você conhece que estão aí debaixo de sentença, de desgraça, sendo que elas podem se posicionar e fazer algo diferente para a vida delas. Encaminha. Faz essa mensagem chegar para mais pessoas e não esquece que no final desse mês eu vou liberar a comunidade Eu Sou Casa. E lá na Eu Sou Casa eu vou aprofundar todos esses temas que a gente trabalha aqui em lives, tá? Todos esses temas que envolvem corpo, alma, que são as emoções, e espírito. Eu vou aprofundar. O tema de hoje mesmo, eu estou preparando uma aula muito legal de epigenética para você, de forma muito simples, prática, didática, para você entender o que é epigenética, o que é epigenoma, o que são tudo isso aí, todas essas coisas que a ciência está descobrindo e que vai vir para impactar e trazer informação para sua vida, para você fazer escolhas melhores daqui para frente, ok? Olha a Marcela falando, obrigada por compartilhar essa mensagem tão bacana, Pri. Disponha, tô aqui todas as manhãs para compartilhar isso com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui ouvindo e que vocês peguem isso e façam florescer, façam frutificar aí no coração de vocês. Tá bom, meninas? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus, muito obrigada por esse momento tão maravilhoso, muito obrigada por permitir, Pai, o avanço da ciência que nos tira da subjetividade, nos coloca na objetividade, nos coloca no palpável, nos coloca no provável, Pai. E além da questão de fé, também é uma questão de posicionamento. Muito obrigada por permitir, Deus. Muito obrigada por fazer todo esse conhecimento chegar até nós. Que a palavra de hoje realmente encontre solo fértil no coração dessas queridas e queridos que estão aqui. Que essa palavra frutifique, que eles entendam que basta um posicionamento diante do Senhor primeiramente e depois diante da vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, consagramos ao Senhor o nosso dia, a nossa semana e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Um beijão para vocês, tenham uma segunda-feira abençoada, tenham uma linda semana e amanhã a gente continua no nosso estudo aqui de Gênesis, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!